Oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de 7 episódios do Crachá Essência. Para quem não está entendendo nada, recomendo muito que você veja os 4 episódios anteriores que estão aqui no canal, ou se você está ouvindo pelo podcast, são os episódios anteriores. Meu nome é Lívia Dutra, sou uma das fundadoras da Cura, sou comunicadora social e pós-graduando em Neurociência e Psicologia Positiva. E nos últimos encontros, a gente percorreu camadas muito importantes da transição, né? A gente falou sobre a dúvida existencial de ficar ou sair, sobre a diferença entre mudança e transição, sobre como esses movimentos eles aparecem na nossa carreira. E por último, a gente mergulhou bem profundamente no impacto cognitivo e emocional dessas travessias. E agora é hora da gente trazer outra peça muito essencial para esse quebra-cabeça, a ambiência. Antes da gente entrar, eu quero reforçar o convite para a oficina do Crachá Essência, que é a aula oficial que a gente vai dar dia 22 de setembro, que é agora, próxima segunda-feira. Se você quiser se inscrever, o link está aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Ambiência é uma palavra que ela gera um pouco de estranheza, mas eu vou tentar explicar aqui como funciona. O ambiente em que a gente está e as pessoas com que a gente se relaciona moldam diretamente o modo como a gente atravessa qualquer processo de mudança interna. Porque por mais que o caminho seja individual, ele nunca é solitário. A gente tem referência, a gente tem impacto. Nós somos seres relacionais, conectados, influenciados e transformados pelas presenças ao nosso redor. Então, uma metáfora simples, imagina um peixe colocado fora d'água. Não importa o quão forte, saudável ou resiliente ele seja, se ele não estiver no meio adequado, ele não sobrevive. Nós, seres humanos, também precisamos de uma ambiência que nos permita respirar. Muitas vezes a gente não percebe o quanto o contexto em que a gente está inserido molda o nosso comportamento, a nossa energia, até mesmo a nossa identidade. A gente acha que força de vontade basta. Mas se o ambiente é tóxico, se as relações são drenantes, se os espaços sufocam, é como tentar florescer num sólido árido, no deserto. Dá para você sobreviver por um tempo, mas não dá para viver plenamente. E a neurociência ajuda a gente a entender isso. O cérebro humano, ele funciona com neurônios espelho. São células especializadas que disparam quando a gente observa as ações e emoções de outras pessoas. Já observaram um bebê olhando uma pessoa sorrindo, olhando uma pessoa triste, sem sorrir? Ele vai se adaptando conforme o que ele vê, o espelho, a imagem, o visual. Ou seja, a gente não só convive com os outros, como a gente literalmente internaliza estados emocionais. Então, estar cercado de pessoas ansiosas aumenta a nossa ansiedade. Estar em contato com pessoas criativas expande a nossa criatividade. O que a gente está cercado não é neutro. Ambiência é contagioso, ela molda a gente. E é por isso que em momentos de transição que é interno, a gente precisa avaliar com muita honestidade. Esse ambiente em que eu tô me nutre ou me adoece? Esse grupo de pessoas me expande ou me encolhe? Essa rotina me fortalece ou me drena? Muitas vezes a transição ela não falha porque a pessoa não tem clareza ou coragem, mas porque ela permanece cercada de contextos que a puxam de volta para o antigo. É como tentar atravessar uma ponte enquanto várias mãos estão segurando os seus pés ali no chão. Então, identificar a ambiência é um exercício de consciência. É aquele famoso diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és? Ou você é a média das pessoas que você mais convive? A ambiência importa. Pensa que frequência, quando a gente fala de um certo nível de espiritualidade, né? Frequência nada mais é do que o quão frequente você se expõe àqueles conteúdos, aos lugares, às pessoas. Então, sim, as pessoas que você mais convivem impactam diretamente na sua frequência. E tem um exercício muito simples, tô vendo que vocês estão compartilhando no Instagram e no grupo do WhatsApp, que vocês estão anotando bastante as aulas, estou muito feliz com isso. Então, vou passar mais uma prática. Lista 5 pessoas que te expandem.
Aquelas que quando você conversa, você se sente maior, mais criativo, mais inspirado, mais viva. Depois você lista 5 pessoas que te drenam. Aquelas que quando você encontra, você sai mais pesado, mais confuso, mais esgotada. E esse inventário, ele não é para julgar nem condenar ninguém, tá? Ele é só para você perceber o impacto real que cada relação tem sobre você. E a partir dessa consciência, você pode tomar decisões mais conscientes. Com quem você quer gastar mais tempo, de quem você quer se afastar um pouco, como se proteger de algumas interações inevitáveis. Pensa que você vai escolher os ambientes em que você vai se colocar, dependendo de qual que é o seu objetivo de vida. E como eu comentei aqui rapidamente, além das pessoas, a ambiência inclui também os espaços físicos e digitais. Então, o seu ambiente de trabalho, ele favorece a sua concentração ou dispersão. A sua casa é um lugar de descanso ou de sobrecarga? Os seus grupos no WhatsApp alimentam a sua presença ou te prendem a comparações e a ruídos? As pessoas que você segue no Instagram ou em outras redes sociais. Cada detalhe conta. Pequenas mudanças no ambiente podem ter um impacto gigantesco no seu bem-estar. Então, abrir espaço para a luz natural, criar um canto de silêncio, desligar notificações, reduzir exposição a redes sociais, tudo isso faz parte da construção de um ambiente mais saudável. E aqui entra um ponto essencial que a gente falou assim brevemente em todos os episódios. A rede de apoio. Em momentos de transição, a rede é o trampolim que sustenta o seu salto. Ela pode ser formada por amigos, familiares, colegas, mentores, grupos de interesse como a cura. O importante é que sejam relações de qualidade, onde exista confiança, escuta, incentivo. A solidão prolongada em transições pode levar à desesperança. Mas uma rede de apoio lembra que a gente não está sozinho. Nos empresta essa clareza quando a nossa mesma se perde. Nos empresta coragem quando a nossa vacila. Então, como construir ou fortalecer essa rede? Primeiro, eu sempre recomendo que você reative laços antigos. Muitas vezes, pessoas que já nos conhecem e confiam na gente, elas estão só uma mensagem de distância. Segundo, procure sim novos grupos, grupos de interesse que compartilham do mesmo interesse ou momento de vida que você está passando. Pode ser uma comunidade de estudo, um grupo espiritual, um círculo de mulheres, ou um círculo de homens, ou um círculo de jovens. Ter pares que vivem algo parecido diminui o peso da solidão. Lembra que nenhuma dor é individual. Encontrar alguém que está passando pela mesma coisa que você dá um quentinho no coração. Terceiro, busque mentores. Pessoas que já atravessaram caminhos semelhantes e que podem te oferecer perspectivas que ampliam a sua visão. Um mentor não precisa ser alguém formal, tá? Pode ser alguém mais experiente em algum aspecto da vida que você deseja aprender. E aí aqui eu quero propor mais uma prática. Faça uma lista de 10 nomes, pessoas que você sente que podem te apoiar de alguma forma. Não precisa ser apenas para trabalho, pode ser apoio emocional, pode ser inspiração, orientação espiritual, parceria em projetos. Depois que você fizer essa lista, marca ao lado o tipo de apoio que cada pessoa representa. Emocional, prático, inspiracional, profissional. Isso vai te dar um mapa que vai mostrar que a sua rede ela pode ser muito mais ampla do que você imagina. E perceber que se tiver alguma lacuna, esse é o convite para você buscar novos contatos, novos grupos, novas tribos, tá? Esse exercício é maravilhoso. E falando em tribos, eu gosto de usar o termo de microtribos de apoio. A gente não precisa de grandes multidões. A gente precisa de pequenos grupos de pessoas que acreditam na gente, que nos lembram da nossa potência, que nos ajudam a sustentar o processo. Uma microtribo, por exemplo, ela pode ser formada por 3 pessoas. O que importa não é a quantidade, mas a qualidade desse vínculo. Então, essas microtribos, elas funcionam como espelhos positivos. Elas vão reforçar comportamentos saudáveis, validar esforços, apoiar você em recaídas.
E com o tempo, isso vai se tornar um dos fatores mais poderosos para a manutenção das novas escolhas, dessa nova identidade, dessa grande mudança. É importante reconhecer também que às vezes vai ser necessário se afastar de algumas relações. Não por egoísmo, mas por autopreservação. Existem pessoas que inconscientemente reforçam nossos medos, nos prendem a narrativas antigas, nos desencorajam de mudar. Estar perto delas durante a transição pode sim ser muito desgastante. Então aqui o convite não é para romper de forma abrupta, mas para criar fronteiras e limites saudáveis. Reduzir o tempo de exposição, não compartilhar tudo, se proteger energeticamente. É um ato de amor próprio, não é sobre o outro, é sobre você e o que você precisa agora, entende? E a ambiência, gente, ela também pode ser cultivada e considerada também no silêncio. Um dos estudos mais bonitos sobre isso veio da Duke University, mostrando que períodos de silêncio profundo vão regenerando áreas do seu cérebro ligadas à memória e aprendizagem. Ou seja, silêncio não é vazio. Silêncio é nutrição. Criar momentos de silêncio na sua rotina é um jeito de ajustar a ambiência interna, independente do que acontece fora. 10 minutinhos de silêncio consciente por dia já fazem diferença. Porque é no silêncio que a gente ouve a própria alma. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu gosto muito, que diz que é no vazio que você ganha espaço. Então, trazer esse espaço para você. E outro aspecto pouco falado é o ambiente digital. Hoje a gente passa muitas horas conectado, e isso também é ambiência. Quem você segue no Instagram influencia o seu estado mental. Que tipo de conteúdo ocupa o seu feed? Notícias super alarmistas, comparações tóxicas ou inspirações que ampliam o seu olhar? Então, limpar o ambiente digital é tão importante quanto limpar o ambiente físico. Curar, olha isso, curar o que você consome é um ato de presença. E eu quero te dar um exemplo real de uma mentorada que ela estava em plena transição de carreira, tentando empreender, mas ela continuava convivendo diariamente com colegas antigos que lembravam ela do trabalho antigo, da empresa, do crachá, da identidade que ela estava tentando soltar. Então, cada encontro com essas pessoas era um gatilho de dúvida para ela. E quando ela percebeu isso e decidiu limitar esses encontros, investindo o tempo dela em uma comunidade de empreendedores iniciantes, tudo mudou. Não era sobre os colegas de trabalho, era sobre o que ela precisava de ambiente naquele momento. E esse ambiente novo não só acolheu ela, mas também inspirou. E foi ali que ela encontrou pares que diziam: eu também sinto isso, vamos juntos. E essa rede se tornou o solo fértil para que ela pudesse germinar o novo. Então, ambiência no fundo é como o clima que envolve a nossa travessia. Não adianta plantar sementes boas em um terreno árido. E não adianta se esforçar para crescer se o ambiente ao seu redor sufoca. Por isso, cuidar da ambiência é cuidar da própria vida. Não se trata apenas de grandes mudanças, mas de pequenos ajustes que, quando somados, eles vão criando esse ecossistema saudável, favorável ao florescimento. Então, se você está em transição agora, segue esses 3 passos práticos. Faça o inventário das pessoas, quem te expande, quem te drena. Ajusta o ambiente tanto físico da sua casa de trabalho quanto digital. Cria espaços de nutrição, reduza os ruídos, cuide do que consome. E terceiro, busque ou fortaleça a sua microtribo. 3 pessoas com que você pode compartilhar, aprender, se apoiar. Esses passos, eles parecem extremamente simples, mas eles têm um impacto profundo na forma como você atravessa o processo. E percebe que depois de tudo isso que a gente falou no episódio de hoje, como as transições, elas são pessoais, mas elas nunca são solitárias? Nós sempre somos moldados por quem está ao nosso redor. E quando a gente escolhe conscientemente a nossa ambiência e rede de apoio, a gente cria uma base muito sólida para qualquer recomeço. Porque a coragem não nasce do vazio, ela nasce do encontro. E a força de atravessar, ela vem da conexão.
com nós mesmos, com os outros, com os espaços que a gente habita. Então, no próximo vídeo, eu quero te dar um passo mais profundo nisso de mudança e transição. Se até agora a gente falou sobre dúvidas existenciais, emoções, processos internos, carreira e ambiência, agora a gente vai falar sobre o sentido maior de tudo isso, o despertar. Porque a transição não é só uma mudança de vida. Ela é, acima de tudo, um chamado para acordar para si mesmo. Muito obrigada quem ficou até o final. Um beijo e até o próximo episódio de amanhã, que é o 6º e penúltimo.